Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Tu és o único digno de ser adorado, de ser glorificado. Toda glória a ti, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e te engrandeço na beleza da tua santidade, pelo teu amor, tua benignidade para com as nossas vidas, Pai. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Eu hoje estou passando aqui pelo Facebook muitas vezes. Oi, Eunice Ázara, paz do Senhor. Cristina Lima, Deus abençoe. Meus queridos irmãos, eu confesso aos irmãos que eu sempre conto no meu testemunho que desde pequena o meu maior sonho era ser uma missionária. Eu não tinha sonho de ter casa, de ter carro, mas o meu sonho era ser uma missionária. E ser missionário, para mim, é mais do que um título. Para mim é amar as almas, independentemente daquilo que elas têm, daquilo que elas possuem, da sua cor, da sua nacionalidade. Porque Jesus Cristo, Ele deu a vida lá na cruz do Calvário para todos aqueles, aleluia, que se arrepender, independentemente da nação, independentemente da raça, da cor. E eu vou confessar para os irmãos que eu estou aqui para desabafar duas coisas. Eu sempre ensinei na minha igreja, Paz do Senhor, Ruth, Deus abençoe, que a igreja primitiva, quando Jesus Cristo, Ele ressuscitou, Ele apareceu para os seus discípulos e Ele disse aos seus discípulos: vocês vão para Jerusalém até que de lá vocês sejam revestidos de poder. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, a palavra do Senhor diz que Pedro saiu para fora, né? Eles começaram a falar lá em novas línguas. Pedro saiu para fora e ele, em uma palavra, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Pedro, certa vez, estava indo, na hora nona, orar ao templo. Havia um homem ali, paralítico, pedindo esmola. E ele disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu estou feliz por um lado e estou triste por outro. Eu estou feliz porque eu tenho visto, né, através desse coronavírus, os crentes se esquecendo da placa de igreja, se esquecendo do nome de pastores, porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Estão se unindo em oração em favor uns dos outros. E desde já eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os meus irmãos brasileiros que estão entrando juntamente comigo nessa campanha de oração, de um dia de jejum, de clamor em favor de Portugal. Irmãos, quando eu vim para essa nação, eu nem sabia o que eu vinha fazer aqui. Mas hoje eu entendo que era o projeto de Deus. Há 21 anos atrás eu pisei nessa nação. E para mim não existe coisa que eu mais amo a não ser a obra missionária. E uma coisa que eu bato de frente, que eu luto, que eu prego, que eu ensino,
é que nós, como igreja de Cristo, nós devemos ser como a igreja primitiva. A igreja não cresceu em grandes templos. A igreja não cresceu no meio de coisas finas. A igreja começou dentro dos lares, como nós estamos hoje, cada um dentro da sua casa, orando ao Senhor. Naquele tempo, os cristãos eram perseguidos pelos romanos. Muitos eram jogados dentro das covas dos leões para serem comidos, devorados pelos leões. Muitos eram mortos em praça pública, porque não negavam o nome do Senhor. Nós podemos ver que certa vez a palavra de Deus diz que Pedro estava preso e a igreja estava unânime em oração. Mas aonde que a igreja estava orando? Dentro de casa. Porque a Bíblia diz que quando o anjo ele entrou lá e soltou Pedro, que Pedro saiu para fora da prisão, quando Pedro chegou na casa dos irmãos que estavam fazendo oração por ele, ele bateu na porta e a jovem que abriu a porta pensou até que estava vendo um fantasma. Mais uma prova de que a igreja de Cristo começou assim. A igreja de Cristo era uma igreja perseguida pelos romanos. Muitos cristãos viram seus pais serem mortos, seus filhos serem mortos, mas aqueles que sobreviviam, eles levavam o evangelho adiante. Aqueles que conseguiam sobreviver, eles levavam o evangelho adiante. E o mais interessante, que eu bato sempre nessa tecla, sempre, é que a igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja não é quatro paredes, a igreja somos nós. E hoje, mais do que nunca, nós podemos ver isso. A igreja, ela era unânime na oração, na comunhão e no partir do pão. Em tudo. A Bíblia diz que aqueles que tinham muitos bens, eles vinham, vendiam, depositavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos dividiam com aqueles que não tinham, ninguém tinha falta de nada. E nós chegamos a um tempo, né, de um individualismo tão grande, aonde eu também sempre bato de frente e sempre falo, irmãos, eu não prego por placa de igreja, eu não prego por nome de pastor, eu prego o evangelho de Jesus Cristo, porque é Ele que salva e é Ele que vai vir buscar a sua igreja. Mas esse coronavírus foi uma permissão tão grande de Deus para ensinar nós, cristãos, que não é a placa de igreja que vai salvar, que não é o pastor que vai salvar, que é a sua vida com Deus, a sua fé, a sua vida dentro da palavra do Senhor que vai te salvar. E principalmente assim no Brasil, infelizmente, né, minha nação, infelizmente eu vejo assim, quando eu fui, eu via muitas brigas por placas, por denominações. Tem pastores que fazem igreja, até põem a foto deles lá na porta. Irmãos, eu digo para vocês, tudo que está acontecendo foi necessário para as pessoas entenderem que quem tem que brilhar é Jesus Cristo, não somos nós. E que esses são meros homens, e muitos deles fraudulentos, mentirosos, que Deus levantou para pregar a palavra, e eles adquiriram fortuna em cima das pessoas, e muitos cristãos passando dificuldade dentro de casa. Eu acho um absurdo esses grandes pastores de renomes, né, não ajudarem as suas ovelhas. Glória a Deus, tiveram um dia de jejum e oração por toda a nação brasileira, a qual nós também, que Portugal, participamos e oramos. Mas
eu acho que esses pastores ricos, né? Eles deveriam fazer mais. Eles deveriam saber mais dos seus membros. Saber se os seus membros estão precisando de alguma coisa, né? Poderiam se unir em vez de ficar brigando por placa de igreja. Aí eu chego assim à conclusão. Se eles estão lutando por placa de igreja, né? Então eles não estão lutando pelo evangelho de Cristo? Porque nós vemos que os apóstolos, eles eram unânimes em tudo. E todos eles foram perseguidos. E havia união em tudo. Pedro não fez uma igreja com o nome dele? Paulo também não fez uma igreja com o nome dele? Então, irmãos, tem coisas que me deixam muito triste, outras que me alegram. E eu quero dizer aqui para os irmãos uma coisa. Teve um pastor que disse para mim que a minha visão é ultrapassada e que já não existe isso mais. Mas eu vou dizer algo para os irmãos. Eu acho ridículo. Eu vou dizer bem a palavra para vocês. Ridículo. Pastores, missionários que fazem acepção de pessoas. Pastores que faz acepção de cor, de raça, como eu já vi aqui em Portugal acontecer. Isso dói no fundo da minha alma, porque o Senhor morreu por todos. Como é que uma pessoa tem coragem de dizer que é missionário e fazer acepção de pessoas? Jesus nunca fez acepção de pessoas. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse: venha a mim os brasileiros, venha a mim os portugueses, venha a mim os chineses. Ele disse: venham todos. Ser missionário é mais do que ter uma carteirinha e ficar sentado no banco de uma igreja. Ser missionário, ser obreiro, ser presbítero é muito mais do que ficar sentado lá no altar, né? Parecendo um rei. Irmãos, Jesus vai passar a peneira. E muitas dessas pessoas que estão com a visão distorcida do que é a obra de Deus, eles vão cair do cavalo. Porque eles estão achando que as coisas vão melhorar. Chegou a hora de Deus acertar contas. E o que mais me entristece também é ver hoje os tipos de live que as pessoas estão fazendo. Eles põem lá, faz a live, dá as profecias, põe um número, depois vai pedir dinheiro às pessoas. Agora já não é só dentro da igreja não, agora é nas lives também. Eu sou totalmente contra isso. Eu sou totalmente contra isso. E vou dizer para os irmãos que eu estou muito decepcionada como serva do Senhor. Eu estava agora aqui chorando na presença de Deus, falando: Senhor, eu não posso acreditar que existem pessoas que chamam-se pastores, missionários. Missionário de quê? Missionário de carteirinha? Missionário de banco? Você sabe o que é fazer missão? Você já foi na casa do seu irmão hoje para saber se ele precisa de um gás ou de um prato de comida? Eu já vi irmãos da igreja que tem supermercado. O outro irmão está passando dificuldade lá comprar fiado. Ele tem coragem de anotar no papel para cobrar depois do irmão. Sangue de Jesus tem poder. Não sabem nem dividir o pouco que tem. Essas pessoas nunca, nem de longe, conheceram a Deus, o amor de Deus. Eles falam da boca para fora, como diz a palavra do Senhor. Aí eu fico pensando,
Esse povo que fica pagando esses carnezinhos, esse povo que fica alimentando esses lobos, né? Comprando a rosa, comprando isso, comprando aquilo. Agora, na hora da crise, eu te pergunto, onde é que estão esses líderes? O que que eles estão fazendo pelo povo? Com o que que eles têm contribuído para ajudar as pessoas? Em quê? Pelo contrário, eles colocam, já é lá na televisão, para as pessoas depositar o dízimo na conta. Não tem culto, mas tem que depositar o dízimo na conta. Vivemos num tempo em que muitos pastores se vendem quando chega o tempo da política. Pegam homens que às vezes estão em adultério, em prostituição, que eles nem sabem da vida deles, põem em cima do altar por conveniência. O altar de Deus é santo, as coisas de Deus é sagrada. Mas como disse o pastor, né? A minha visão é do povo de antigamente, mas eu prefiro ter essa visão. E eu detesto ver. Sabe o que eu detesto ver? Aqueles congressos onde tem aquele monte de pastor sentado lá nos altares. Aí o pregador começa a metralhar uns aos outros, em vez de pegar a palavra do Senhor. Eu fico perguntando, nesse tempo de crise, aonde estão esses pastores? Eles vestem os melhores ternos, eles vestem os melhores sapatos, andam nos melhores carros. E às vezes o povo da igreja deles estão indo para a igreja com vale transporte, muitas vezes até a pé. Brincam com a fé das pessoas. É muito triste. Dói dentro do meu coração. E na maioria das vezes são as igrejas pequenas que estão dispostas a ajudar uns aos outros. Eles fazem essas concentrações, arrecadam milhões, enquanto muitos estão passando fome. Irmão, quantas crianças nesse momento, quantas crianças que estão dormindo debaixo da ponte? Quantos sem-abrigos? E aonde que está o povo de Deus? Aonde estão esses pastores milionários que andam de jatinho de um lado para o outro? Onde é que eles estão? O que que eles estão fazendo agora para o povo que está carente, que está necessitado? Para as pessoas que agora perderam o trabalho, que está precisando de uma cesta básica, onde é que está? Irmãos, se eles estão, como diz, de quarentena, não é só de quarentena não, isso já é de muito tempo. Eles estão ali, fazem a vida deles, do dia para a noite eles constroem mansões, andam nos melhores carros, e o povo passando dificuldade. E depois, muitas vezes, muitos deles, se você chegar perto deles e pedir uma oração, eles ainda vão te rejeitar. Porque depois que eles fazem a presepada e arrecadam o dinheiro, eles saem pelas portas do fundo. Isso está doendo demais no meu coração. Eu imagino o coração de Deus. Esses pastores estão fazendo da casa de Deus covil de ladrões. Mas o Senhor vai entrar e vai limpar. O Senhor não vai permitir mais que isso aconteça. Já chega. Já chega, irmãos. Isso não pode acontecer. O povo de Deus tem que abrir os olhos. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Gente, a gente vê pessoas que não são evangélicas ajudar uns aos outros. E vemos esses caras de pau na televisão
falando que para você não precisa sair de sua casa não, mas deposita aqui, faça transferência para o nosso banco. Algum deles sabe onde você mora? Algum deles já procurou saber da sua necessidade? Algum deles já parou para te ouvir? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos no tempo do fim e infelizmente o povo tem sido levado, como diz o apóstolo Paulo, por doutrinas de demônios. E o meu coração dói muito. E você ouvir de uma pessoa que se diz ser missionário, fazer distinção de pessoas, irmãos, isso aqui para mim, essa pessoa não é missionária nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Porque nem Jesus fez acepção de pessoas. Nós vemos que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Mas nem por isso Jesus deixou de falar com aquela mulher samaritana lá no tanque, né, de Jacó. Jesus nunca fez acepção de pessoas. E é muito triste. Por outro lado, eu estou muito agradecida a Deus. Eu estou muito feliz com o Senhor, porque eu amo missões. A minha vida, eu amo missões e a minha vida é para Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quero agradecer todos os irmãos que postaram no meu Facebook, os irmãos de Pombal, todos os irmãos que estão me apoiando nesse jejum amanhã para Portugal. Eu quero dizer para vocês que aí sim eu vejo uma igreja que não está lutando por placa, não está lutando por carteirinha, não está lutando por posição, mas está lutando por salvação. E eu quero agradecer imensamente todos os irmãos que têm ajudado. E eu quero dizer algo para os irmãos. Quando Deus rejeitou Saul, ninguém dava nada por Davi. Mas Davi estava sendo preparado por Deus. A única coisa que eu tenho pena, meus irmãos, é de como eu posso falar? A única coisa que eu tenho pena é de não... Se eu tivesse o suporte financeiro, quantas coisas eu queria fazer para ajudar os meus irmãos. Quantas coisas. E o irmão está dizendo aqui em Portugal, muitos pastores que estão desesperados porque as igrejas estão fechadas. Sim, irmão Kina Ramos, mas muitos deles também, infelizmente aqui em Portugal acontece a mesma coisa. Eu falei com vários pastores, muitos pastores, e nem todos se dispuseram a orar amanhã. E eu sei daquilo que Deus tem falado comigo. E eu disse a Deus assim que eu só tenho um sonho na minha vida. O meu sonho, irmãos, é ser missionária e não é missionária de carteirinha, não é missionária de banco, mas é missionária de ir para o campo mesmo. Levantar igrejas, levantar associações, levantar meios para ajudar as pessoas. Quem me dera que eu tivesse condições, sabe? Que pudesse ajudar os meus irmãos, porque a minha visão na minha igreja sempre foi assim.
a gente pagar a água, a luz, o aluguel da igreja, depois tiver tudo pago. Se tem um irmão que precisa de uma cesta, se tem um irmão que está com o aluguel atrasado, se tem algum irmão que precisa pagar uma conta, nós como igreja temos obrigação de ajudar. Agora, esse evangelho desses pastores que só ficam, é a fogueira santa, é a cruz não sei de quê. Irmãos, pelo amor de Deus, abre os teus olhos espirituais. Aonde é que está o Edir Macedo hoje? Onde é que está o Valdemiro Santiago? Onde está o R.R. Soares? Onde está a igreja da Ana Paula Valadão? Aonde eles estão agora? Sabe onde eles estão? Eles estão na televisão, colocando um número para você depositar o seu dízimo. E eu não vi até agora nenhum movimento, a não ser de oração, mas eu não vi nenhum deles procurar e ajudar os irmãos que agora estão sem trabalho no Brasil. Eu hoje vi um vídeo que me emocionou muito, irmãos. Eu vi um pai de família com 3 filhos pequenos. Aquele pai de família na porta de um supermercado. Ele pegou a identidade dele, mostrou pro rapaz e falou com ele assim: olha, eu não sou um bandido, eu sou um pai de família. E agora eu tô sem trabalho, mas tá ali os meus filhos e a minha esposa, nós não temos nada para comer. E aquele rapaz da moto perguntou para ele assim: o que que você precisa? Ele falou assim: eu preciso de leite para os meus filhos. Eu preciso de leite para os meus filhos. Meus filhos estão ali, já são 4 horas da tarde, ainda não comeram. Aí eu fico perguntando para Deus, por que que o templo de Salomão, que foi gasto milhões, eles não abrem agora para dar cesta básica para o povo? Por que que a cidade mundial também agora não se junta? Porque tantos pais de família agora estão desempregados. Por que que esses pastores não se unem para dar o sustento para o povo? Porque o Senhor nos ensinou assim. O Senhor nos ensinou a partilhar o pão. Eu fiquei tão chocada com aquilo, irmãos, que eu vou dizer para vocês. Eu sei que eu sou pequenina, a minha voz não vai ser ouvida por tantos, mas Deus é justo. E esses pastores, eles se preparem, porque a balança de Deus só começou a pesar. Eles estão pensando que o coronavírus vai passar e que vai ficar por aí. Não vai, não. Isso é só o princípio. Isso é só o princípio. Tem pessoas que estão trancadas dentro de casa, sem comida, precisando de remédio. O seu pastor nem ligou para saber se você está precisando de alguma coisa. É duro, né? Agora que era a hora da igreja mostrar que é a igreja de verdade. Agora que era a hora dos bonitão que fica lá sentado em cima do altar, mostrando seu sapato e as roupas, descer e mostrar, né, que eles servem a Deus e ajudar as pessoas. Agora que era a hora. Amém, Kina Ramos. Eu também passei por isso. E sei que eles não ajudam ninguém. Tudo deles é voto. Você tem que fazer um voto, você tem que fazer um voto. Mas Deus vai limpar a igreja dele. Isso é só o começo. Deus vai limpar a igreja dele. Deus não vai permitir mais. Deus já está farto disso. Deus já está cansado disso.
sabe? Mas ao mesmo tempo eu louvo a Deus porque eu vi a sinceridade, a humildade, o amor, a comunhão de todos os irmãos que mesmo sem me conhecer se dispuseram a estar comigo amanhã nesse dia de jejum e oração. E o tempo é de Deus, né? Tudo tem o seu tempo. Mas eu digo para vocês que o Senhor abra os olhos do povo brasileiro e que o povo brasileiro veja bem que muitos nesse tempo de crise ainda estão tentando tirar proveito das pessoas. Então que o Senhor entra e limpa mesmo a igreja, como Ele fez, porque Ele falou, a minha casa é feita casa de oração, vocês têm transformado ela em casa de ladrões, bando de ladrões, só querem dízimo e oferta do povo, e o povo passando fome, e o povo passando dificuldade. Eu fico pensando, onde é que está esses pastores agora? O Valdemiro, como ele gosta de pescar, deve estar pescando na fazenda dele. O outro perturbado, do Edir Macedo, deve estar lá na mansão de luxo dele nos Estados Unidos. Né? Vou falar assim dos dois mais perturbados. E o povo de Deus? E os membros da igreja deles? Onde é que estão agora? O que estão passando agora? É difícil, né? Mas é verdade. E a minha visão vai ser essa. A minha visão vai ser essa. Eu vou continuar sendo a mesma. Não vou mudar por causa de ninguém. E o dia que o Senhor honrar meu ministério missionário, eu quero ter um campo missionário para ajudar as pessoas. E se eu tivesse tanto dinheiro como eles têm, sabe o que eu faria? Eu compraria um terreno enorme, construiria casa para aqueles irmãos que estão ali, que não têm onde morar. Então, irmãos, eu quero agradecer de todo o coração a esses irmãos que se uniram comigo, estão se unindo comigo nesse propósito. Principalmente os irmãos do Brasil, que estão se unindo comigo neste propósito aqui para Portugal. E dizer para os irmãos que, infelizmente, estou muito triste. Agora é que está se revelando quem é quem. É agora que Deus está tirando as máscaras, que Deus está mostrando quem é servo e quem não é. Agora é que Deus está mostrando verdadeiramente o coração das pessoas. Entendeu? E não adianta nada ir para a igreja, ficar sentado lá na frente. Eu acho isso ridículo. Ficar lá sentado lá na frente, só mostrando roupa. Sabe? Uns brigando para pregar, outros brigando para cantar. Agora é que Deus está separando os bodes das ovelhas. Agora é que Deus está separando o bode das ovelhas. E não vai ficar só por aí não, irmãos. Não vai ficar só por aí. Deus ainda vai balançar a figueira ainda mais. Vera Nunes disse assim, irmã, qual é o propósito? Cheguei agora. Minha querida, nós estamos num propósito de jejum e oração amanhã por Portugal. Estaremos orando por essa nação. Aqui, meio-dia, nós vamos dobrar o nosso joelho e vamos estar orando por Portugal. E eu peço a todos os irmãos aí no Brasil que ao meio-dia também orem pela nação portuguesa. Amém? Mas eu quero ficar longe desses lobos,
desses mercenários, desses mentirosos, desses fraudulentos que estão usando o nome do Senhor para ganhar dinheiro, porque não importa que eles dizem que a minha visão é antiquada, como eu já ouvi dizer, eu prefiro estar dentro da palavra de Deus. E no meu ministério, irmãos, alguém para passar dificuldade só se eu não souber. Só se não chegar ao meu conhecimento. Só se não chegar ao meu conhecimento. Porque eu não aceito. E todas as igrejas que eu abri, aqui em Pinhal Novo mesmo, os irmãos são testemunha. Tantas e quantas vezes que eu soube de pessoas que não tinham nada em casa, estavam desempregados, e que eu ligava para os irmãos, mandava mensagem, dizia, irmãos, tragam hoje um quilo de comida para a igreja, e pedia, sabe, falava com os irmãos, nós precisamos ajudar uma família, mas também eu não ia jogar na cara e dizer quem era, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Na igreja que eu pastorear, alguém para poder passar fome, alguém para ficar com dificuldade, só se eu não souber. Porque eu não tenho, mas quem me conhece sabe que quando se trata das coisas de Deus, eu peço, eu corro atrás, eu vou atrás mesmo, entendeu? Porque o Senhor me chamou para isso. Como é que eu vou pregar para uma pessoa o evangelho e vou deixar aquela pessoa ali, né? Só fazer oração por ela, sabendo que ela precisa de um prato de comida, sabendo que ela está precisando de necessidade das coisas. Então, eu creio que um dia vai chegar esse tempo, que Deus vai colocar essa base missionária que eu tanto sonho nas minhas mãos, e eu vou sim poder ajudar muitas pessoas, não só espiritualmente, mas como manda a palavra de Deus, né? Também na união e no partir do pão. E eu quero agradecer todos os irmãos que entraram comigo nesse propósito, que vão estar entrando, e dizer para os irmãos que amanhã, meio-dia, todos os portugueses que me ouvem, vocês dobrem o vosso joelho, aleluia, glória a Deus, dobrem o vosso joelho dentro da vossa casa, clame pela nação portuguesa, pelo nosso presidente, pelo primeiro-ministro, para que haja salvação nessa nação. E os irmãos do Brasil, né, ao meio-dia também, orem ao Senhor. Eu, ao meio-dia, vou estar aqui na live, orando por Portugal. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a todos os irmãos que de coração abraçaram essa causa, me ajudaram em oração. Eu fiquei muito emocionada, até chorei, né, quando vi as irmãs de Pombal e outras irmãs que eu nem conheço, né, falando, pastora, nós estamos juntos, vamos jejuar. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. É em um só corpo em Cristo Jesus, na mesma fé, né? Mas Deus ainda só começou a balançar, sacudir a figueira. Ele ainda vai completar a obra. De Deus, irmãos, ninguém zomba. De Deus ninguém zomba. Pode zombar de mim, pode rir de mim, mas de Deus ninguém zomba, né? Então, infelizmente, nesses últimos dias, a capa de muitos tem caído e a máscara de muitos tem caído, e eu estou muito triste com algumas coisas que eu tenho visto e ouvido. Irmãos, hoje eu recebi um telefonema da professora do meu filho, José. Ela ligou para mim para saber como eu estava e se eu estava precisando de alguma coisa. Essa professora, eu vi ela uma vez na minha vida. Ela não é evangélica. Os filhos das trevas têm sido mais prudentes do que os filhos da luz. E nós, irmãos, temos que começar por nós a ser diferente, a fazer a diferença. Nós temos que começar por nós. Não importa que os outros não queiram fazer, que façamos nós. E
E eu espero nunca mais ter que ouvir tanta idiotice. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Tem gente que eles têm o nariz tão empinado, eles pensam que eles são alguma coisa. Sabe de uma coisa? As pessoas que estão morrendo aqui com coronavírus estão sendo jogadas dentro de um saco, estão sendo queimadas, outras estão sendo enterradas. Nós não somos nada não, irmãos. Nós não somos ninguém, nós somos do pó nós vamos voltar. E até o fôlego de vida que nós respiramos foi o Senhor que soprou em nós. O dia que Ele quiser tirar, Ele tira. Então vamos parar com esse negócio de orgulho. Vamos parar com esse negócio de eu sou melhor do que o outro, porque eu conheço fulano, porque eu conheço o ciclano. Você pode ter o maior conhecimento do mundo, você pode ser rico, você pode ter o que você quiser, mas se você não tiver a presença de Deus na sua vida, você não tem nada. Você não tem nada. E você ouvir numa boca de uma pessoa que se diz ser servo de Deus, certas coisas que ferem a alma da gente, irmãos. Nossa, eu falei com Deus assim, Senhor, não me deixe mais passar por isso. Não me deixe mais ouvir. Porque eu sou uma pessoa que falo mesmo verdade. Se você quer ser missionário de verdade, primeira coisa que a gente tem que ter amor às almas. Irmãos, para mim não existe distinção de raça, de cor, de nada. Para mim, o que importa é a alma, é a salvação. E se algum missionário ai Jesus, irmãos, tá cheio de gente fazendo live, cantores, pregadores, você chega perto deles, aí vai aqueles irmãozinhos tão simples. Ai, deixa eu tirar uma foto com você ainda. Você é rejeitada ainda. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Mas eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres de Deus. E tem pessoas que são tão desagradáveis, sabe? Servos de Deus que te falam até das coisas de Deus com eles são desagradáveis. Deus que me perdoa, que fala igual aqui em Portugal, que até mete nojo, porque só falam abobrinha. E eu pedi a Deus para me afastar dessas pessoas, porque eu não vou tirar a minha visão. A minha visão vai continuar a mesma. A minha visão vai continuar a mesma desde o dia que eu aceitei Jesus, desde que eu entendo por gente, desde o dia que eu me batizei com 15 anos de idade. Hoje eu estou com 39 anos e a minha visão vai ser a mesma até o dia que Deus me descer a sepultura. Irmãos, enquanto tiver uma igreja, enquanto o Senhor confiar em meu ministério, eu digo para os irmãos, a minha igreja vai ser missionária. Ela vai ter que aprender, os membros que o Senhor confiar nas minhas mãos, eles vão ter que aprender a viver na união, na comunhão, e no partir do pão, sabe? E não tem esse negócio de panelinha dentro da igreja, não. Todos são iguais. Todos nós somos servos do Senhor. Esse negócio tem que acabar. Tem que acabar com essa palhaçada. Eu falo por mim, eu não aceito, cada um sabe de si. Mas que essas coisas me ferem. Hoje eu fiquei tão triste, chorei tanto. Aí eu falei assim, meu Deus, isso está ferindo meu coração. Imagina o coração de Deus, como é que não está? Como é que não está o coração de Deus? É esses aí que quando chegar naquele dia, Jesus vai falar, né? Jesus vai falar assim, aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Ah, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Ah, Senhor, no teu nome eu curei os enfermos. Jesus vai falar, aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Porque tem pessoas que fazem para aparecer. É igual eu falo, não gosto que as pessoas tiram foto ajudando os outros e colocam no Facebook. Porque isso é você, a pessoa já está em sofrimento, a pessoa já está sentindo por não ter o que dar aos filhos. Aí vai passando pela humilhação de ser ajudada e ser jogado para todo mundo ver. Jesus disse o quê?
Amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo. O bem que você quer para você, o bem que você quer para os seus filhos, o bem que você quer para a tua família, é o bem que você tem que querer para o teu irmão, para o teu vizinho, para os seus irmãos da igreja. E não é só crente, não. Você tem que ter amor por todos, porque Jesus morreu por todos. O mal que você não quer que aconteça com você, não queira que aconteça com os outros. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu irmão, o seu próximo é o seu vizinho, é o seu patrão, é o seu colega de trabalho, a todos, como a você mesmo. Isso é o evangelho de Jesus, isso é o evangelho do Senhor, irmãos. Sem fazer distinção de pessoas, sem fazer distinção de cargos. Eu vou colocar aquele ali porque ele tem dinheiro. Eu vou colocar aquele ali, aquele não vai porque não tem. Hoje em dia nas igrejas, principalmente no Brasil, aqui também já tem uma coxa de safado, que também aqui em Portugal já age desse jeito. Quem tem dinheiro tem cargo na igreja. Quem não tem dinheiro, irmãos, aprenda uma coisa. Ser pastor, ser missionário, ser obreiro, não é ser escolhido por homem, não é ser escolhido por Deus. Tem que ter chamado. Tem que ter chamado para isso. Porque quem tem chamado ama. Quem tem chamado ama aquilo que faz. Quem tem chamado ama a Deus. Quem tem chamado ama as almas. Se compadece. Irmãos, se eu tiver algum dinheiro e eu souber que algum irmão estiver pedindo emprestado, eu digo, eu não quero de volta. Nós temos que ser assim, meus irmãos. Nós não somos nada, daqui nós não vamos levar nada. Para que tanto orgulho? Para que tanta palhaçada? Eu tenho uma raiva dessas pessoas que querem se exaltar, sabe? Se diz CSF de Deus e quer se exaltar. Mete nojo. Me mete nojo, como diz os portugueses. Mete nojo, entendeu? Porque nós vamos deixar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui. Entendeu? Vai ficar aqui o carro, vai ficar aqui a casa, vai ficar aqui sua posição, o seu renome, a sua carteirinha, o seu diploma, vai ficar tudo aqui. Nós temos que nos humilhar diante da potente mão de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Todo mundo é igual para Deus. Deus não tem filhos prediletos, não. Para Deus todos nós somos iguais. Então, eu não entendo isso que está acontecendo. Mas glória a Deus do coronavírus. Louvado seja Deus pelo coronavírus. Misericórdia por aqueles que perderam a sua vida. Mas se esse coronavírus não tivesse vindo, isso também não tinha começado a avançar. Mas parece que ainda o povo, esses lobos, ainda não... meu Deus, esses lobos ainda não entenderam o recado de Deus. Eles ainda não entenderam o recado do Senhor. E como disse o Senhor, raça de víboras, quem, vos ensinou a fugir da ira vindoura? Esses lobos ainda não aprendeu, não. Mas Deus só começou a chacoalhar a árvore, irmãos. Deus começou a chacoalhar a árvore. E muitos desses aí que estão com o tupete lá em cima. Toma cuidado. Toma cuidado, nem tudo que você ouve vem de Deus, não. A Bíblia diz que Satanás se faz de anjo de luz, até mesmo para poder enganar os próprios escolhidos. Irmãos, deixa eu falar para você. Você sabe qual foi o maior sacrifício que existe? Sabe qual é o maior sacrifício? O maior sacrifício foi de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aonde a palavra do Senhor diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, glória a Deus, o Filho de Deus, ele esteve aqui nessa terra. Durante 3 anos ele exerceu seu ministério. Ele era criticado porque ele sentava com os pecadores. Ele nunca pecou, mas ele sentava com os pecadores porque ele diz que ele veio para aqueles que estavam doentes, porque aqueles que estavam sãos não precisavam dele. Então, quer dizer, ele veio ali para curar aqueles que se arrependessem. Glória a Deus, ele estava ali pronto para dar o perdão, pronto para curar, pronto para libertar. Em nenhum momento, irmãos, é interessante, quem lê a Bíblia vai ver, Jesus, em todo momento, ele disse, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Nem ele se exaltou a si mesmo, nem ele se exaltou a si mesmo, e os pastores querem se exaltar, e o povo fica idolatrando pastor.
Para com isso, irmãos. Quem cura é Jesus. Não existe maior sacrifício que Jesus, não. Aí fica falando, você vai fazer um voto de sacrifício, você vai fazer aqui. Irmãos, quem fica comprando rosa ungida, vassoura ungida, perfume ungido, quem fica comprando essas coisas, essas porcarias dentro dessa igreja, sabonete ungido, essas porcaria, tijolinho não sei de quê, carneiro não sei da onde. Quem está fazendo isso, quem participa dessas coisas, sabe o que está fazendo? Está, como é que eu vou falar? Está rejeitando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É como o Edir Macedo fala, tem que fazer a fogueira santa. Que fogueira santa que nada, rapaz. Tem que dobrar o joelho no chão, pedir perdão pelos pecados, se converter a Jesus Cristo. E servir a Deus, ser fiel a Ele. Ter o nome no livro da vida. Eles não ensinam que as pessoas têm que buscar a Deus, porque Jesus está voltando. E nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e herdar a coroa de vida eterna, não. Só fica aí ensinando o povo a buscar riqueza, buscar grandeza. E os pobres, lá, eles nem querem saber. Entendeu? Eu sou totalmente contra isso. Sou totalmente contra essa visão. E o sangue de Jesus é suficiente para perdoar. O sangue de Jesus é suficiente para salvar. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar o mais vil pecador. A palavra do Senhor diz que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, será branco como a neve. Aleluia, glória a Deus. Quem pode salvar é Jesus Cristo. Quem cura é Jesus Cristo. Quem liberta é Jesus Cristo. Não é pastor, não é bispo, não é papa, não é freira, não é ninguém. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único que veio para salvar, que deu a sua vida. Aleluia, que levou sobre si todos os nossos pecados. Ele pagou o preço por nós lá, irmãos. Veja bem, o Senhor falou, antes dele entregar o seu Espírito ao Pai, ele disse, Pai, está consumado. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, Pai, o que eles não poderiam jamais fazer, eu estou fazendo por eles. O preço já foi pago. Entendeu? O preço já foi pago na cruz do Calvário. Jesus foi levado, como diz no livro de Isaías, como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele foi humilhado, ele foi espancado, irmãos. Ele foi humilhado, ele foi espancado em praça pública. Ele levou aquela cruz. A Bíblia diz que, sabe, às vezes eu penso assim, eu até começo a chorar. Eu fico imaginando naquela noite que prenderam Jesus. Aquela noite de agonia que ele deve ter passado, até outro dia que ele ia ser julgado. Rasgaram as vestes dele, lançaram sorte sobre as vestes dele, né? Jogaram lá sobre as vestes dele. Ele suportou a coroa de espinho, ele foi até o fim. Você quer sacrifício maior que esse, irmãos? Para com isso. Para de ficar seguindo essas pessoas perturbadas da live que ficam falando, eu vou pagar o preço para você. Que vai pagar preço que nada, quem pagou o preço foi Jesus. Quem então quer pagar preço, então faz o que Jesus fez. Nossa obrigação como servos de Deus, a salvação é nos dada pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, se nós queremos um milagre, nós temos que buscar em jejum, em oração e clamar ao Senhor. Vai na fonte. Vai na fonte. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que o véu que estava no templo separando o homem de Deus, ele foi rasgado de alto a baixo. Jesus é a aliança entre nós e o nosso Deus. É só você dobrar o teu joelho no chão e clamar. E ele diz na palavra dele, tudo que você pedir em meu nome, ao meu Pai, crendo, recebereis. Vocês estão entendendo? Então, Jesus vai entrar no templo como ele fez. E eu acho tão tremendo, né? Maravilhoso que Jesus é tão lindo, tão maravilhoso que assim, em nenhum momento da Bíblia ele se irou. Ele não se irou quando ele levou aquelas chicotadas. Ele não se irou quando cuspiram nele. Ele não se irou quando as pessoas gritavam
soltem Barrabás e prendam a Jesus. Mas quando ele entrou no templo, quando ele entrou na casa do pai, que ele viu que eles estavam fazendo da casa do pai uma baderna, a Bíblia diz que ele pôs todo mundo ali para correr. Ele pegou um chicote na mão e saiu arrebentando tudo. E vai ser desse jeito agora. Vai ser desse jeito. As pessoas estão brincando ainda, porque eles ainda não viram, mas Deus só está balançando, só começou a balançar a figueira. Deus vai jogar muito daqueles que pensam que são e vai levantar muitos daqueles que têm o coração verdadeiramente na obra para salvar vidas. O Senhor quer ceifeiros. O Senhor falou, rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros. O Senhor não mandou a gente orar para levantar pessoas soberbas, para pisar nos outros, não. Teve uma vez que teve um pastor que falou para mim que ele só pregava na minha igreja se a minha igreja tivesse microfone sem fio, porque ele não pregava com microfone com fio, e que ele só tomava água se fosse numa taça de vidro. Ai, irmãos, agora também tem um negócio assim que os pastores agora tem até alguém, né, para poder, eles vão para a igreja. Aí eles têm um auxiliar só para levar a mala deles, porque eles não podem levar a malinha deles. Ai, que bonitinho. Eu acho isso tão engraçado. Bando de idiota, bando de perturbado, sabe? Que aquela nojeira, falando bonito. Você pode falar bonito, você pode falar do jeito que você quiser, meu filho. Mas o único que brilha é Jesus, o único que tem poder de fazer é o Senhor. Entendeu? Aí é engraçado que alguns pastores me perguntam e falam assim, pastora, aí na Europa quanto é que entra de dízimo? É só a conversa deles, é isso, é dízimo. É oferta, eles não perguntam quantas almas aceitou Jesus, não. É quanto é que entra de dízimo. O sangue de Jesus tem poder. Entendeu? Aí eu já vi cada coisa. Aí tem uns que você chama para pregar. Aí você tem que pagar. Você tem que pagar a despesa dele, você tem que pagar a despesa do homem que vai carregar a mala dele, você tem que pagar. Ih, pá, é uma lista de gente. Eu nunca vi Jesus fazer isso. Entendeu? Eu sei que quando a gente... A irmã Tânia Teresa dizendo, mordomo mó, é ele mesmo. Jesus misericórdia, tem que ir, irmãos. Eu acho isso uma palhaçada. Deus que me perdoe, gente, pensa. E aqueles que um dia eu fui falar com o pastor, ele falou, pastor não, reverendo. Ai, Jesus, tem misericórdia. Reverendo? É tanta informação, como diz a pastora Rosinete, é tanta informação que uma pessoa fica até perturbada do cérebro. Sabe? O Evangelho de Jesus Cristo é tão simples. As coisas de Deus é tão simples. Nós vemos Jesus pregando por parábolas para que o povo entendesse aquilo que ele queria dizer. Jesus nunca menosprezou ninguém. Oh, meu Deus, tem misericórdia, dá uma luz, né? Ainda bem que esses demônios fugiu para bem longe de mim, porque comigo, antigamente, quando eu comecei meu ministério, é que eles vinham parar aí, né? Aí queria fazer a agenda. Agora eu não faço mais não, irmão. Sabe por quê? Porque em vez de eu ficar trazendo esses pastores para a igreja, ficar gastando um dinheirão com eles que eles exigem, né, para pregar, eu vou ajudar os meus irmãos na igreja que tá com dificuldade. Entendeu? Porque hoje em dia, virar cantor e pregador não é por amor, e sim por ganância. É uma profissão. Para muitos é uma profissão. Infelizmente, essa é a verdade. Só que o dono da obra é Jesus Cristo. E ele já está pronto para limpar a sua igreja, nos 4 cantos da terra. E ele vai levantar aqueles que as pessoas não dão nada por eles, para poder fazer a obra de Deus com sinceridade. Agora é hora da igreja na terra apertar o cinto, porque Jesus está voltando. Esses lobos disfarçados de ovelhas, eles vão ver a máscara deles cair. Vocês vão escutando o que eu estou falando para vocês. Vocês vão escutando para vocês ver o que vai acontecer.
E para terminar aqui, eu vi uma pregação de um pastor dos Gideões, que ele estava lá fazendo um propósito em cima do altar. Aí ele falou assim que Deus tinha tocado no coração dele para pedir não sei quantas pessoas, R$1.000, e que já tinha algumas pessoas que tinham dado. Aí Deus tomou um ancião, um senhor de idade, e profetizou para ele, falou assim: homem, até quando vais mentir para o meu povo? Até quando vais mentir para a minha igreja? Eis que a tua capa vai cair. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi lá, deu uma entrevista, disse que aquilo não era para ele, que o senhor, tipo assim, quis dizer como já estava meio perturbada a cabeça. Aí, há poucos dias atrás, saiu uma filmagem dele, numa roda de samba, e ele bebendo cerveja. Então, quem é que estava falando a verdade? Vocês estão entendendo? Como é que Deus não é Deus de brincadeira? Deus só começou. Agora também a Igreja Católica é outra também que é errada. A Igreja Católica está toda fechada e as igrejas católicas estão cheias de ouro. O Vaticano está cheio de ouro. Se o Papa disse que ele tem poder de curar os pecados, então ele também devia pegar aquele ouro que está lá e vender, né, para poder comprar os maquinários que as pessoas na Itália estão precisando de ajuda. Entendeu? Então tem as duas vertentes. As duas vertentes. É os cristãos, porque eles também são cristãos. Ele não prega tanto por amor, por piedade. Vai com aquela voz mansinha. Então pega essas estátuas de ouro e derrete esse ouro e vende e vai salvar esse povo que está morrendo. Ai, ai, só Jesus na causa, só Deus para nos dar vitória, mas Jesus está vindo aí, né? E nós temos que preparar para encontrar com Ele. A Bíblia diz: aquele que está de pé, segure para que não caia. Amém? E agora aqui em Portugal já são 11h35 da noite, amém? Falta ainda meia hora para a gente poder... É barras de ouro, irmã Fátima, barras de ouro que ele devia vender. As igrejas católicas tá tudo fechado aqui em Portugal também. Devia tudo abrir agora para poder ajudar também os portugueses que tá passando necessidade aqui, porque também o povo parou de trabalhar. Não é só a igreja dos crentes não, os católicos também, todos aqueles que confessam ser cristão, ou seja, cristão é todo aquele que acredita em Jesus Cristo. Entendeu? Embora ele tenha dito que Deus fracassou com Jesus na cruz, que o Senhor repreenda o diabo. Quem fracassou foi Satanás, pelo sangue de Jesus. Jesus está vivo. Glória a Deus, aleluia, ressuscitou no terceiro dia. Então, eu acho que é as duas partes, entendeu? É as duas partes, mas naquele dia, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Lá não vai ter desculpa, lá não vai ter como fugir, lá não vai ter como ninguém responder por nós. Vamos ser nós a responder por nós mesmos, pelos nossos atos e pelas nossas atitudes. E Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque eu falo a verdade. Quem é crente de verdade já não está suportando mais esse mundo, porque esse mundo está um nojo. Entendeu? Então, quem é crente de verdade já não está suportando mais. Mas eu louvo a Deus, porque eu ainda conheço muitos homens e mulheres de Deus que estão no anonimato, passando por grandes lutas, grandes dificuldades, mas estão firmes na presença do Senhor. Por isso eu vou falar com vocês, irmãos, eu sempre fui assim, eu não gosto de muito movimento, eu não gosto de estrelismo, eu não gosto de falar porque o fulano é isso e aquilo. Olha, eu não tenho conhecimento com ninguém, meu conhecimento é o maior que eu tenho e é o único e é o suficiente, é o conhecimento que eu tenho do meu Deus Todo-Poderoso que me guarda, que é tudo para mim, é com Ele que eu tenho conhecimento, entendeu? Não preciso de reconhecimento de homem e nem tô aqui atrás de estrelismo, não gosto dessas coisas não. Quando eu vejo essas coisas eu já saio fora logo, porque essas coisas não combinam comigo, entendeu? Eu acho que lugar de palhaçada é no circo e não dentro da igreja. Um dia nós estávamos num culto, não na minha igreja, nós estávamos num culto de uma pastora que convidou a gente para nós lá
tinha um congresso lá, aí anunciando que tinha um pastor que vinha dos Estados Unidos, não sei o quê. Ó, irmãos, ele começou a pregar, aí ele viu que o povo não estava dando glória a Deus, sabe o que ele fez? Ele pegou a água que estava lá em cima do altar para ele beber e começou a jogar em cima das pessoas e dizer assim, vocês vão dar glória a Deus ou não? Senão eu vou jogar água em cima de vocês. Vocês já viram uma coisa dessa? Quando é que a pessoa tem que dar glória a Deus? É de coração. Sabe, eu por respeito não levantei na hora e não saí por causa da pastora. Mas eu digo para vocês, se eu tivesse noutra igreja, eu levantava e saía na hora. Porque eu acho que lugar de espetáculo é no circo, não dentro da casa de Deus. Entendeu? Então, quem compartilha com isso, olha, como diz a Bíblia, pode andar dois juntos se não tiver de acordo? Não. Então, se as pessoas aceitam isso, é porque está de acordo com essa palhaçada que não leva ninguém a nada. Entendeu? Mas glória a Deus, aleluia. Olha, irmãos, nós vamos estar orando amanhã, todos portugueses ao meio-dia, né, aqui em Portugal. Lá no Brasil, peço aos irmãos também que entram ao meio-dia. E nós vamos estar, em nome do Senhor Jesus Cristo, orando, clamando e exaltando o Senhor em favor da nação portuguesa. E mais uma vez eu venho louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus que vive e reina para todo sempre. Por esse dia que o Senhor nos concede, um dia que nós vamos poder orar pela nação portuguesa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu agora vou sair um pouco, vou me preparar, porque tem alguns irmãos que vai entrar à meia-noite. Deixa eu ver que horas são. São 11h39. Falta 20 minutos, né? Falta 20 minutos para nós fazermos a nossa oração e clamarmos ao Senhor. Hoje é o 6º dia da nossa campanha que nós estamos fazendo e o Senhor vai nos dar vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque grande e poderoso é o Senhor dos Exércitos. Que Deus abençoe vocês e daqui a 20 minutos eu vou estar entrando juntamente com a pastora, com a obreira Valdilene, para poder nós fazermos a campanha, amém? Que Deus abençoe a todos e obrigada a todos que têm me acompanhado e me ajudado. Deus abençoe em nome de Jesus.